Em 1910 e 1911, como resultado de um conhecimento bastante completo da literatura existente sobre teosofia e ocultismo, e também das investigações científicas, não muito numerosas dos fenômenos de bruxaria, feitiçaria, magia e etc., cheguei a algumas conclusões definidas que pude formular nas seguintes proposições. 1. Todas as manifestações de quaisquer forças incomuns e supranormais do homem, tanto internas quanto externas, deveriam ser divididas em duas categorias principais: magia e misticismo. A definição desses conceitos apresenta grandes dificuldades porque, em primeiro lugar, tanto na literatura geral como na especial, ambos os termos são muito frequentemente usados num sentido completamente errado. Em segundo lugar, há muita coisa não explicada a respeito da magia e do misticismo, considerados separadamente. E, em terceiro, a relação recíproca entre a magia e o misticismo permanece igualmente inexplicada. 2. Tendo-me certificado da dificuldade de uma definição exata, decidi aceitar uma aproximada. Chamei magia a todos os casos de ação intensificada ou de conhecimento concreto através de outros meios que não são comuns. E dividi a magia em objetiva, isto é, com resultados reais, e subjetiva, ou seja, com resultados imaginários. E chamei misticismo a todos os casos de sentimento intensificado e conhecimento abstrato. Chamei de magia objetiva a ação intensificada e o conhecimento concreto. Ação intensificada significa, neste caso, a possibilidade real de influenciar coisas, acontecimentos e pessoas, sem a ajuda dos meios comuns, à distância, através de paredes ou do tempo, isto é, tanto no passado como no futuro, e mais ainda, a possibilidade de influenciar o mundo astral, se ele existe, ou seja, as almas dos mortos, as forças da natureza, forças que desconhecemos, tanto boas quanto más. O conhecimento concreto abrange a clarividência no espaço e no tempo, a telepatia, a leitura do pensamento, a psicometria, a visão dos espíritos, das formas de pensamento, das auras e similares. Naturalmente, se tudo isso existir. Chamei magia subjetiva a todos os casos de ação e conhecimento imaginários. Nisso, estão incluídas as alucinações evocadas artificialmente, os sonhos tomados como realidade, a leitura de seus próprios pensamentos considerados comunicações, a criação semi-intencional de visões astrais, as inscrições acássicas e outros milagres semelhantes. O misticismo é subjetivo em sua natureza. Por esse motivo, não coloquei o misticismo objetivo num grupo especial. No entanto, considerei possível chamar algumas vezes misticismo subjetivo os estados místicos falsos ou pseudomísticos que não estão ligados ao sentimento intensificado, mas se aproximam da histeria e da pseudomagia. Noutras palavras, as visões ou sonhos religiosos em formas concretas, isto é, tudo o que é chamado beleza na literatura ortodoxa. 3. A existência da magia objetiva não pode ser considerada como comprovada. O pensamento científico negou-a por muito tempo e só reconheceu a magia subjetiva, isto é, uma espécie de auto-hipnose ou hipnose. Recentemente encontraram-se na literatura científica, ou na que pretende ser científica, alguns dados de reconhecimento dela, como, por exemplo, da parte do espiritismo. Mas esses últimos reconhecimentos são tão pouco confiáveis quanto as negações anteriores. O pensamento teosófico e oculto reconhece a possibilidade da magia objetiva, mas, em alguns casos, a confunde, evidentemente, com o misticismo,
e noutros a opõem ao misticismo como um fenômeno inútil e imoral, ou até certo ponto perigoso, tanto para o homem que pratica a magia como para as outras pessoas e mesmo para toda a humanidade. Mas tudo isso é afirmado, embora não existam provas satisfatórias da existência e possibilidade real da magia objetiva. 4. De todos os estados incomuns do homem, só podemos considerar como plenamente comprovados os estados místicos de consciência e certos fenômenos de magia subjetiva, estando quase todos esses últimos limitados à criação artificial das visões desejadas. 5. Todos os fatos comprovados, referentes às manifestações de quaisquer forças incomuns do homem, tanto no domínio da magia, ainda que subjetiva, como no domínio do misticismo, estão ligados a estados emocionais muito intensos, de uma espécie particular, e nunca acontecem sem eles. 6. A maior parte das práticas religiosas de todas as religiões, e também vários rituais e cerimônias mágicos e semelhantes, tem como objetivo a criação desses estados emocionais, aos quais são atribuídos, de acordo com a intenção original, poderes mágicos ou místicos. 7. Em muitos casos de criação deliberada de estados místicos ou produção de fenômenos mágicos, podemos encontrar o uso de narcóticos. Em todas as religiões de origem antiga, mesmo em sua forma moderna, ainda sobrevive o uso do incenso, perfumes, ungüentos, que podem ter estado relacionados inicialmente com o uso de drogas que afetassem as funções emocional e intelectual do homem. Como podemos verificar, as drogas dessa espécie foram usadas muito amplamente nos antigos mistérios. Muitos autores assinalaram o papel das bebidas sagradas dadas aos candidatos à iniciação, por exemplo, nos mistérios eleusinos, e que podem ter tido um significado muito real e não simplesmente simbólico. A lendária bebida sagrada, o soma, que representa um papel muito importante na mitologia hindu e na descrição das diversas categorias de cerimônias místicas, pode ter existido realmente como uma bebida que conduzia as pessoas a um estado definido desejado. Em todas as descrições de bruxaria e feitiçaria, em todos os países e entre todos os povos, o uso de narcóticos é invariavelmente mencionado. Os ungüentos que as bruxas usavam para voar para o sabá, diferentes espécies de bebidas encantadas e mágicas, eram preparados, ora a partir de plantas com propriedades estimulantes, intoxicantes e narcóticas, ora de extratos orgânicos do mesmo caráter, ora daquelas substâncias vegetais ou animais a que essas propriedades eram atribuídas. É sabido que nesses casos, assim como em todos os tipos de feitiçaria, foram usados a beladona, a datura, os extratos de papoula, ópio e especialmente de cânhamo, haxixe. Tudo isso pode ser investigado e verificado e não deixa dúvida quanto ao seu propósito. Os feiticeiros africanos, em relação aos quais é possível encontrar descrições muito interessantes nos relatos dos exploradores modernos, usam o haxixe em larga escala para produzirem em si mesmo um estado particular de excitação, no qual podem prever o futuro, real ou imaginário, ou influenciar aqueles que os cercam. Os xamãs siberianos usam fungos venenosos, agárico vermelho. No livro de W. James, Variedades de Experiências Religiosas, Nova York, 1902, podemos encontrar observações interessantes sobre o significado dos estados místicos de consciência e sobre o papel que pode ser desempenhado pelos narcóticos na criação deles. Vários exercícios respiratórios, posturas incomuns, movimentos, danças sagradas e etc.,
dos yogins têm o mesmo objetivo, isto é, a criação de estados místicos de consciência, mas esses métodos ainda são muito pouco conhecidos. Ao examinar as proposições acima, do ponto de vista dos diferentes métodos, cheguei à conclusão de que era necessário uma nova verificação experimental dos resultados possíveis da aplicação desses métodos, e decidi começar uma série de experiências. O que se segue é uma descrição dos efeitos que obtive aplicando em mim mesmo certos métodos, cujos detalhes tinha encontrado em parte na literatura relativa a esses assuntos, e em parte provinham de tudo o que foi dito acima. Não descrevo os métodos efetivos que usei. Primeiro, porque não são os métodos que importam, mas os resultados. E segundo, porque a descrição dos métodos desviaria a atenção dos fatos que pretendo examinar. Minha tarefa, como a formulei para mim mesmo no começo das experiências, era elucidar as questões da relação entre a magia subjetiva com a magia objetiva, e em seguida, da relação entre magia objetiva e subjetiva, tomadas juntas com o misticismo. Isso tudo tomou a forma de 3 perguntas. 1. Pode-se reconhecer a existência real da magia objetiva? 2. A magia objetiva existe sem a subjetiva? E 3. A magia objetiva existe sem o misticismo? O misticismo como tal me interessou menos. Entretanto, disse a mim mesmo que, se pudéssemos encontrar um meio de mudar deliberadamente nosso estado de consciência, preservando ao mesmo tempo a faculdade de autoobservação, isso nos daria um material completamente novo de autoestudo. Sempre nos vemos a partir de um único e mesmo ângulo. Se o que eu supunha provasse ser uma coisa certa, significaria que podíamos nos ver de ângulos inteiramente novos e inesperados. As primeiras experiências mostraram-me, logo, a dificuldade da minha tarefa e explicaram parcialmente o fracasso de muitas experiências tentadas por outras pessoas antes de mim. Como resultado de minhas experiências, começou imediatamente a ocorrer, muito mais rápida e facilmente do que eu pensei, uma mudança no estado de consciência. Mas a dificuldade principal foi que um novo estado de consciência obtido proporcionou ao mesmo tempo tanta coisa nova e inesperada, e essas experiências novas e inesperadas surgiram e passaram tão rapidamente que não pude encontrar palavras, formas de linguagens e conceitos que me permitissem lembrar o que tinha ocorrido realmente a mim, e menos ainda para transmitir a qualquer outra pessoa. A primeira sensação psíquica nova que apareceu foi a de uma estranha dualidade em mim mesmo. Tais sensações acontecem, por exemplo, em momentos de grande perigo, ou, em geral, sob a fadiga de fortes emoções, quando o homem faz ou diz alguma coisa quase automaticamente e, ao mesmo tempo, se observa. Essa sensação de dualidade foi a primeira sensação psíquica nova que apareceu em minhas experiências e geralmente permanecia durante todo o tempo, mesmo nas experiências estranhas e mais fantásticas. Havia sempre um certo ponto que observava. Infelizmente, ele não pôde se lembrar sempre do que tinha observado. As mudanças nos estados psíquicos, essa dualidade de personalidade que aconteceu e muitas outras coisas relacionadas com ela, começavam geralmente cerca de 20 minutos depois do início da experiência. Quando essa mudança se deu, encontrei-me num mundo inteiramente novo e desconhecido para mim, que não tinha nada em comum com o mundo em que vivemos, menos ainda com o mundo que admitimos ser a continuação do nosso, no sentido do desconhecido. Foi essa uma das primeiras sensações estranhas que me impressionaram. Quer
o confessemos a nós mesmos ou não, temos uma certa ideia do desconhecível e do desconhecido, ou mais exatamente, uma certa expectativa dele. Esperamos ver um mundo estranho, mas que seja formado em seu todo da mesma espécie de fenômenos a que estamos acostumados, ou que exista de acordo com as mesmas leis, ou tenha pelo menos alguma coisa em comum com o mundo que conhecemos. Não podemos imaginar nada novo, assim como não seríamos capazes de imaginar um animal completamente novo, que não se pareça de modo algum com qualquer dos animais que conhecemos. E nesse caso, vi, desde os primeiros momentos, que tudo o que construímos de maneira semiconsciente em relação ao desconhecido é completa e absolutamente errado. O desconhecido não se assemelha a nada que possamos supor a respeito dele. O caráter absolutamente inesperado de tudo o que encontramos nessas experiências, do grande ao pequeno, torna difícil sua descrição. Antes de tudo, todas as coisas estão unidas, tudo está ligado. Cada coisa é explicada por alguma outra e, por sua vez, explica outra coisa. Não há nada separado, isto é, nada que possa ser nomeado ou descrito separadamente. Para descrever as primeiras impressões, as primeiras sensações, é necessário descrever ao mesmo tempo tudo. O mundo novo com que entramos em contato não tem lados, de modo que é impossível descrever primeiro um lado e depois o outro. Ao mesmo tempo, tudo nele é visível em todos os pontos, mas como descrever de fato alguma coisa nessas condições? Eis uma questão que não pude responder. Compreendi porque todas as descrições de experiências místicas são tão pobres, tão monótonas e evidentemente inventadas. Um homem fica perdido no meio de um número infinito de impressões totalmente novas, para cuja expressão ele não tem palavras nem formas. Quando deseja expressá-las ou transmiti-las a alguém, usa involuntariamente palavras que correspondem em sua linguagem comum a maior, mais poderoso, mais comum e mais extraordinário, embora essas palavras não correspondam sequer ao que ele vê, aprende ou experimenta. A verdade é que ele não tem outras palavras, mas, na maior parte dos casos, o homem nem mesmo se dá conta dessa substituição, porque suas experiências são preservadas na memória como realmente ocorreram, só por alguns poucos momentos. Imediatamente se enfraquecem, se banalizam, são substituídas pelas palavras que foram, apressadamente de maneira acidental, ligadas a elas para conservá-las na memória. Em pouco tempo, não resta nada além dessas palavras. Isso explica por que um homem que teve experiências místicas usa para expressá-las e transmiti-las as formas de imagens, palavras e linguagem que lhe são mais conhecidas, que ele está acostumado a usar com mais frequência e que são para ele mais apropriadas e características. Desse modo, pode facilmente acontecer que diversas pessoas descrevam e transmitam experiências absolutamente idênticas de maneira completamente diferentes. Um religioso utilizará os clichês habituais de sua religião. Falará de Jesus crucificado, da Virgem Maria, da Santíssima Trindade e assim por diante. Um filósofo tentará expressar suas experiências na linguagem da metafísica, a que está acostumado. Falará, por exemplo, de categorias ou de mônadas, ou de qualidades transcendentais ou algo assim. Um teósofo falará do mundo astral, de formas-pensamento e de mestres. Um espírita falará dos espíritos dos mortos e da comunicação com eles. Um poeta
falará de suas experiências da linguagem dos contos de fadas ou dos velhos mitos, ou as descreverá como sensações de amor, enlevo, êxtase. Minha impressão pessoal era de que, no mundo com que entrei em contato, não havia nada semelhante a qualquer das descrições que tinha lido ou ouvido antes. Uma das primeiras impressões que me surpreenderam foi a de que, nesse mundo, não havia absolutamente nada que se parecesse de alguma forma com o mundo astral, teosófico ou espírita. Eu disse, surpreenderam, não porque realmente acredite no mundo astral, mas porque provavelmente pensei de maneira inconsciente sobre o desconhecido na forma do mundo astral. Na verdade, eu estava, naquela ocasião, até certo ponto sob a influência da literatura teosófica, no que se refere, de certa maneira, à nomenclatura. Mais corretamente, é evidente que eu pensava, sem formular de modo muito claro, que devia haver alguma coisa por trás destas descrições perfeitamente concretas do mundo invisível, encontradas nos livros de teosofia. Assim, em primeiro lugar, era difícil para mim admitir que o mundo astral todo, descrito com tais detalhes por diferentes autores, não existia de modo algum. Mais tarde verifiquei que muitas outras coisas também não existiam. Vou tentar dar uma breve descrição do que encontrei nesse mundo estranho em que me vi. O que notei, em primeiro lugar, simultaneamente com a divisão de mim mesmo em dois, foi que a relação entre o objetivo e o subjetivo estava rompida, completamente alterada, e assumiu certas formas incompreensíveis para nós. Mas objetivo e subjetivo são apenas palavras. Não quero ocultar-me por trás dessas palavras, mas descrever tão exatamente quanto possível o que realmente senti. Para isso, devo explicar o que é que chamo objetivo e subjetivo. Minha mão, a caneta com que escrevo, a mesa, são fenômenos objetivos. Meus pensamentos, minhas imagens mentais, as impressões de minha imaginação são fenômenos subjetivos. Para nós, o mundo está dividido nessas duas linhas. Quando estamos em nosso estado habitual de consciência, e toda a nossa orientação habitual segue as linhas dessa divisão. No novo estado, tudo isso estava completamente subvertido. Antes de tudo, estamos acostumados à constância da relação entre o subjetivo e o objetivo. O que é objetivo é sempre objetivo. O que é subjetivo é sempre subjetivo. Nesse estado, eu vi que o objetivo e o subjetivo podiam trocar de lugar. Um podia se tornar o outro. Isso é muito difícil de expressar. A desconfiança habitual do subjetivo desapareceu. Cada pensamento, sentimento, imagem era imediatamente tornado objetivo, em formas substanciais concretas que não diferiam de modo algum das formas dos fenômenos objetivos, e, ao mesmo tempo, estes, de certa forma, desapareceram, perderam toda a realidade, pareceram inteiramente subjetivos, fictícios, inventados, sem existência real. Foi essa a primeira experiência. Em seguida, tentando descrever esse estranho mundo em que me vi, devo dizer que ele parecia, mais do que qualquer outra coisa, um mundo de relações matemáticas muito complicadas. Imaginem um mundo em que todas as relações de quantidades, das simples às mais complicadas, têm uma forma. Sem dúvida, é fácil dizer, imaginem um mundo assim. Compreendo muito bem que imaginar é impossível. Contudo, ao mesmo tempo, o que estou dizendo é a maior aproximação da verdade que se possa fazer. Um mundo de relações matemáticas significa um mundo em que tudo está ligado,
nada existe separadamente e ao mesmo tempo. As relações entre as coisas têm uma existência real separada das próprias coisas. Ou possivelmente as coisas nem sequer existam e só existam as relações. Não estou enganando a mim mesmo e compreendo que minhas descrições são muito pobres e provavelmente não transmitirão aquilo de que eu próprio me lembro. Mas eu me lembro de ver as leis matemáticas em ação e o mundo como resultado da ação dessas leis. Desse modo, o processo da criação do mundo, quando pensei nele, surgiu-me sob o aspecto da diferenciação de alguns princípios ou quantidades básicas, muito simples. Essa diferenciação sempre se processou diante dos meus olhos sobre certas formas. Às vezes, por exemplo, tomando a forma de um desenho muito complicado, que se desenvolvia a partir de um motivo básico muito simples, continuamente repetido e participando em cada combinação através do desenho. Assim, todo desenho consistia apenas em combinações e repetições do motivo básico e podia, em qualquer ponto, por assim dizer, ser resolvido em seus elementos componentes. Às vezes era a música que começava de maneira semelhante, por alguns sons muito simples, e passava gradativamente a combinações harmônicas complicadas, expressas em formas visíveis semelhantes ao desenho que acabei de descrever, ou mergulhando completamente nele. A música e o desenho formavam um só todo, por assim dizer, expressava o outro. Através das mais estranhas experiências, sempre senti que nada delas permaneceria quando voltasse ao meu estado habitual. Compreendi que, para me lembrar do que vira e sentira, tudo tinha que ser traduzido em palavras. Mas, para muitas coisas não havia palavras, enquanto outras passavam diante de mim tão rapidamente que eu não tinha tempo de relacioná-las com qualquer palavra. Ainda nessa ocasião, no meio dessas experiências, senti que o que eu estava recordando era somente uma parte insignificante do que se passara pela minha consciência. Dizia continuamente a mim mesmo: tenho que me lembrar, pelo menos, de que isto é, isto era, e de que esta é a única realidade, enquanto tudo mais, em comparação com isto, não é absolutamente real. Tentei minhas experiências sob as mais variadas condições e nos mais variados ambientes. Convenci-me pouco a pouco de que era melhor estar sozinho. A verificação das experiências, isto é, a observação por outra pessoa, ou o registro das experiências no próprio momento em que ocorriam, era absolutamente impossível. Em nenhum caso obtive qualquer resultado dessa maneira. Quando tentei ter alguém perto de mim durante essas experiências, verifiquei que não se podia manter nenhuma espécie de conversa. Comecei a dizer alguma coisa, mas entre a primeira e a segunda palavras de minha frase, ocorreu-me e passou diante de mim um número de tal modo enorme de ideias que as duas palavras ficaram separadas por um espaço tão largo que se tornou impossível estabelecer qualquer conexão entre elas. Eu geralmente esquecia a terceira palavra antes que ela fosse dita, e tentando evocá-la, encontrava 1 milhão de novas ideias, mas esquecia de todo onde eu tinha começado. Lembro-me, por exemplo, do começo de uma frase. Eu disse ontem. Nem bem tinha pronunciado a palavra eu, e um mundo de ideias começou a girar em minha cabeça a respeito do significado da palavra, num sentido filosófico, psicológico e em todos os outros sentidos. Tudo isso era tão importante, tão novo e profundo, que quando pronunciei a palavra disse, não pude compreender sequer o que queria dizer com ela, arrancando-me com dificuldade do primeiro ciclo de pensamento a respeito de eu, passei a ideia de disse
e encontrei imediatamente nela um conteúdo infinito. A ideia da fala, a possibilidade de expressar pensamentos em palavras, o pretérito do verbo. Cada uma dessas ideias produziu uma explosão de pensamentos, conjecturas, comparações e associações. Desse modo, quando pronunciei a palavra ontem, já estava inteiramente incapaz de compreender por que a tinha pronunciado. Ela, porém, por seu turno, arrastou-me imediatamente para as profundezas dos problemas do tempo, do passado, presente e futuro, e começaram a se abrir diante de mim tais possibilidades de abordagem desses problemas que perdi o fôlego. Foram precisamente essas tentativas de conversa, realizadas nesses estranhos estados de consciência, que me deram a sensação de mudança no tempo, descrita por quase todas as pessoas que fizeram experiências semelhantes. É um sentido de um extraordinário alongamento do tempo, no qual os segundos parecem ser anos ou décadas. Não obstante, a sensação habitual do tempo não desapareceu, só que juntamente com ela ou dentro dela, apareceu como que outra sensação de tempo, e dois momentos do tempo comum, como duas palavras da minha frase, puderam ser separados por longos períodos de outro tempo. Lembro-me de como me impressionei com essa sensação na primeira vez em que a tive. Meu acompanhante estava dizendo alguma coisa. Entre cada som de sua voz, entre cada movimento de seus lábios, passaram-se longos períodos de tempo. Quando ele tinha acabado uma pequena frase, cujo sentido eu não percebia em absoluto, eu sentia que vivera tanto durante aquele tempo que nós nunca seríamos capazes de nos compreender novamente, que eu me afastaria demais dele. No começo dessa frase, parecia-me que ainda éramos capazes de falar e, numa certa medida, nos compreendermos, mas no fim, isso se tornara inteiramente impossível, porque não havia meios de transmitir a ele tudo o que eu tinha vivido no intervalo. As tentativas de escrever também não deram resultado, exceto em 2 ou 3 ocasiões, quando pequenas formulações de meus pensamentos, registradas durante as experiências, me permitiram depois compreender e entender algo de uma série de reminiscências confusas e vagas, mas em geral, tudo terminava com a primeira palavra. Muito raramente eu ia adiante. Às vezes, conseguia registrar uma frase, mas geralmente, quando a estava terminando, não me lembrava nem compreendia o que queria dizer, ou por que a tinha escrito, nem podia me lembrar disso depois. Tentarei descrever sucessivamente como se realizaram as minhas experiências. Omito os fenômenos fisiológicos que precederam a mudança em meu estado psíquico. Mencionarei apenas que a pulsação ora se acelerava, chegando a um ritmo muito elevado, ora se tornava lenta. Em relação com isso, observei várias vezes um fenômeno muito interessante. No estado habitual, o retardamento ou aceleração intencional da respiração produz igualmente uma batida acelerada do coração, mas, nesse caso, completamente sem intenção de minha parte, havia-se estabelecido entre a respiração e o batimento cardíaco uma relação que habitualmente não existe. A saber, acelerando a respiração, acelerei a batida do coração. Retardando a respiração, retardei a batida do coração. Senti que por trás dessa nova capacidade existem possibilidades muito grandes. Tentei, portanto, não interferir no trabalho do organismo, mas deixar que as coisas seguissem seu curso natural. Entregue a si mesma, a pulsação se intensificou e foi sentida gradativamente em várias partes do corpo, como se ganhasse cada vez mais terreno, e ao mesmo tempo equilibrou-se pouco a pouco, até que por fim começou a ser sentida simultaneamente através do corpo,
depois do que continuou como uma batida. Essa pulsação sincronizada continuou se acelerando e de repente senti um choque através de todo o corpo, como se uma mola pulasse. E no mesmo instante, alguma coisa se abriu em mim. Tudo mudou repentinamente. Começou algo estranho, novo, inteiramente diferente de tudo que ocorre na vida. Chamei a isso o primeiro limiar. Havia nesse novo estado muita coisa incompreensível e inesperada, principalmente no sentido de uma confusão ainda maior entre objetivo e subjetivo. E havia também outros fenômenos novos de que falarei agora. Mas esse estado ainda não era completo. Poderia ser chamado mais adequadamente de estado de transição. Em muitas ocasiões, as minhas experiências não me levaram muito além desse estado. Às vezes, porém, aconteceu que ele se aprofundou e ampliou, como se eu mergulhasse gradativamente em luz. Depois disso, chegou um momento de mais outra transição. De novo uma espécie de choque através do corpo. E só depois disso, começou o estado mais interessante que atingi em minhas experiências. O estado de transição continha quase todos os elementos desse estado, mas ao mesmo tempo faltava alguma coisa mais importante e essencial. O estado de transição não diferia muito em sua essência dos sonhos, especialmente dos sonhos no estado de semissonho, embora tivesse suas próprias formas muito características. E o estado de transição poderia talvez ter me iludido por causa de uma certa sensação do miraculoso que estava relacionada com ele. Se eu não tivesse sido capaz de adotar uma atitude suficientemente crítica em relação a ele, baseada principalmente em minhas primeiras experiências no estudo dos sonhos. No estado de transição, que como aprendi em pouco tempo, era inteiramente subjetivo, eu em geral começava quase imediatamente a ouvir vozes. Essas vozes eram um traço característico do estado de transição. As vozes me falavam e muitas vezes diziam coisas muito estranhas que pareciam ter em si um caráter enganador. Às vezes, nos primeiros momentos, eu ficava excitado com o que ouvia dessa maneira, sobretudo quando era a resposta a certas expectativas vagas e não formuladas que eu tinha. Às vezes, ouvia música que evocava em mim emoções muito variadas e poderosas. Mas, de maneira bastante estranha, senti, desde o primeiro dia, desconfiança desses estados. Continham demasiadas promessas, demasiadas coisas que eu queria ter. As vozes falavam sobre toda espécie possível de coisas, advertiam-me, provavam e explicavam-me todas as coisas do mundo, mas de certa forma tornavam as coisas simples demais. Comecei a me perguntar se eu próprio não podia ter inventado tudo o que elas diziam, se não seria minha própria imaginação, aquela imaginação inconsciente que cria nossos sonhos, nos quais podemos ver pessoas, falar com elas, ouvir vozes, receber seus conselhos e etc. Depois de pensar dessa maneira, tinha que dizer a mim mesmo que as vozes não me contaram nada que eu mesmo não pudesse ter pensado. Ao mesmo tempo, o que surgia desse modo era muitas vezes muito semelhante às comunicações recebidas nas sessões espíritas ou por meio da escrita automática. As próprias vozes se apresentavam muitas vezes com diferentes nomes, diziam-me várias coisas desvanecedoras e se punham a responder a todo tipo de perguntas. Às vezes, tinha longas conversas com essas vozes. Uma vez fiz uma pergunta referente à alquimia. Não posso agora me lembrar da pergunta exata, mas acho que foi algo ou a respeito das diferentes denominações dos 4 elementos, fogo, água, ar e terra, ou sobre a relação recíproca dos 4 elementos.
fez a pergunta de acordo com o que estava lendo na ocasião. Em resposta a essa pergunta, uma voz que dava a si mesma um nome bem conhecido disse-me que a resposta à minha pergunta seria encontrada em determinado livro. Quando eu disse que não tinha esse livro, ela me disse que eu o encontraria na biblioteca pública. Isso aconteceu em São Petersburgo. E recomendou-me que lesse o livro com muito cuidado. Perguntei na biblioteca pública, mas o livro, publicado em inglês, não estava lá. Só havia uma tradução alemã em 20 partes, das quais faltavam as 3 primeiras. Mas logo consegui o livro em outro lugar, em inglês, e realmente encontrei nele certas indicações ligadas muito estreitamente à minha pergunta, embora não a respondessem por completo. Esse exemplo e uma porção de outros parecidos mostraram-me que, nesses estados de transição, eu passei pelas mesmas experiências que os médiuns, clarividentes e outros semelhantes. Uma voz me disse algo muito interessante sobre o Templo de Salomão em Jerusalém, algo que pensei que não soubesse antes, ou que, se tivesse lido alguma vez em algum lugar, tinha esquecido inteiramente. Entre outras coisas, na descrição do templo, a voz disse que havia ali enxames de moscas. É lógico que isso era absolutamente compreensível e até inevitável. Num templo em que se faziam sacrifícios onde animais eram mortos e onde havia sem dúvida uma grande quantidade de sangue e todo tipo de imundície, deve ter havido inegavelmente muitas moscas. Ao mesmo tempo, isso soava como novo, e tanto quanto me lembro, nunca li a respeito de moscas em relação aos templos antigos. Mas não muito antes de eu mesmo ter estado no Oriente, soube da porção de moscas que se pode encontrar ali, mesmo em condições normais. Essas descrições do Templo de Salomão, especialmente as moscas, deram-me uma explicação completa de muitas coisas estranhas com que me deparei em minhas leituras e que não pude chamar de falsificação deliberada, nem de clarividência real. Desse modo, a clarividência de Leadbeater e do Dr. Steiner, todas as inscrições acácicas, as descrições do que aconteceu dezenas de milhares de anos atrás na Atlântida mítica ou em outras religiões pré-históricas, eram sem dúvida alguma da mesma natureza das moscas do Templo de Salomão. A única diferença era que eu não acreditava em minhas experiências, enquanto as inscrições acácicas eram admitidas e são admitidas, tanto por seus autores como pelos leitores. Logo, se tornou evidente para mim que nem nessas nem em outras experiências havia qualquer coisa de real. Tudo era refletido. Tudo vinha da memória, da imaginação. As vozes silenciaram imediatamente, tão logo passei para alguma coisa familiar e concreta que podia ser verificada. Isso me explicou por que é que os autores que descrevem a Atlântida não conseguem, com a ajuda de sua clarividência, resolver quaisquer problemas práticos relativos ao presente, que são sempre tão fáceis de encontrar, mas em que, por alguma razão, eles sempre evitam tocar. Por que é que eles sabem tudo o que aconteceu há 30.000 anos atrás e não sabem o que está acontecendo ao mesmo tempo que suas experiências, mas em outro lugar? Durante todas essas experiências, senti que se tivesse que acreditar nessas vozes, chegaria a uma imobilidade e não iria adiante. Isso me apavorou. Senti que era tudo autoilusão, que por mais atraente que pudesse ser tudo que as vozes diziam e prometiam, não me levaria a parte alguma, mas me deixaria exatamente onde eu estava. Compreendi que era precisamente nisso que consistia a beleza, isto é, tudo que vinha da imaginação. Decidi lutar contra esses estados de transição, adotando em relação a eles uma atitude muito crítica
e rejeitando como indigno de crédito tudo o que eu mesmo pudesse ter imaginado. Isso começou imediatamente a dar resultados. Meu estado e minhas experiências mudaram assim que comecei a rejeitar tudo o que ouvia, me dando conta de que era do mesmo estofo de que são feitos os sonhos. E me livrei disso com firmeza por algum tempo, recusando ouvir ou prestar atenção a qualquer coisa. Atravessei o segundo limiar, que já mencionei, além do qual começou um novo mundo. As vozes desapareceram. Em seu lugar soou algumas vezes uma voz que sempre podia ser reconhecida, qualquer que fosse a forma que pudesse tomar. Ao mesmo tempo, esse novo estado era diferente do estado de transição, por sua extraordinária lucidez de consciência. Encontrei-me, então, no mundo das relações matemáticas, em que não havia absolutamente nada semelhante ao que acontece na vida.